Ele é digno de toda honra, todo poder, toda adoração, todo louvor. Vamos falar hoje um pouco sobre a arca, sobre perder a arca da aliança, sobre perder a graça, sobre perder o óleo, sobre perder tudo que provém de Deus. Aleluia. Esse texto está escrito em Êxodo, capítulo 25, versículos do 10 ao 22, que vai falar sobre a Arca da Aliança, e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, para que você possa entender qual a vontade boa e agradável do Senhor sobre a sua vida. Também farão a arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fingireis para que ela tenha argolas de ouro, e as porás nos cantos dela, 2 argolas no lado e 2 argolas do outro lado dela. Estas argolas, segundo algumas vezes que li, que já estudei, representam os 4 cantos da terra, que devem ter a graça, a presença, a manifestação da glória de Deus. E a Arca da Aliança para Israel simbolizava exatamente isso, a presença de Deus, que era sentida ou percebida através do propiciatório que Deus manifestava, a sua Shekinah, a sua glória. Para nós, não somente uma arca, mas todos os utensílios do templo apontam para Cristo. Ele é a nossa arca e a presença constante em nós. Pela misericórdia de Deus, que é indispensável e que é uma ajuda do maravilhoso Espírito Santo, nós entendemos e vamos analisar profundamente a arca e os seus objetos que existiam dentro dela. Você vai entender a grandeza desse sinal de Deus, deste compromisso, porque naquela época a arca foi feita de uma madeira e coberta de ouro por dentro e por fora, sabendo que na terra só havia um homem que trabalhava com aquele tipo de madeira, e Deus o escolheu para que fizeste ali esta arca, a Arca da Aliança, que representava a glória de Deus. Entendemos com isso que a vida de Cristo seria marcada por sinais gloriosos, e que viriam sinais de glória da sua vida, e esta marca sobre a arca simbolizava a aprovação da vinda e do ministério de Cristo na terra. As 4 argolas de ouro que falei agora há pouco simbolizavam exatamente isso, os 4 cantos dela, os 4 cantos da terra também, que envolve uma situação ali entre o compromisso entre Deus e o homem. Essas 4 argolas simbolizam a aliança de Deus por meio de Cristo, e que se alcançaria nos 4 cantos da terra. Deus estabeleceu esta aliança com o homem, fazendo a sua parte, amando o homem de uma tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como está em João capítulo 3, versículo 16, como já é de muito conhecido dos irmãos. Agora o homem também tem que fazer a sua parte, tem que também ter o compromisso, tem que também fazer parte desta aliança, que é aceitar o senhorio de Deus, aceitar o compromisso com Cristo em sua vida, sendo fiel à sua palavra até o fim, sendo fiel até a morte. Farás também varas de madeira de acácia e o cobrirás com ouro. Ora, essa madeira, quem trabalhava com ela só era um que estava no meio do arraial, como já falei. Deus tem ele trabalha com especialidades
trabalha com pessoas específicas, sempre haverá um motivo para cada um no reino. Ou seja, o chamado da missionária Milka é um, o chamado da bispa Jacimara é um outro, o chamado do pastor Heraldo, de todos os irmãos, Deus tem um chamado diferenciado, Deus tem algo a tratar diferente, e é por isso que venho aqui dizer a você, cuidado para não perder a presença de Deus sobre a sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 11 ao 12, fala que quando alguém percebeu, quando vem a pergunta ali para Jeremias, e Deus pergunta, Jeremias, o que tu vês? E ele disse, vejo uma vara de amendoeira, e disse, o Senhor viste bens, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. A vara é um dos símbolos da palavra, isso significa que a palavra de Deus, Cristo, seria glorificada e revelada ao mundo. A palavra de Deus proclama a glória de Deus e a sua majestade no mundo. E é necessário que nos rendamos, que nós estejamos na sua presença, indo de acordo e conforme a sua palavra todos os dias, para que a nossa vida reflita a glória de Deus para o mundo, que alguém veja em nós a glória de Deus e entenda que estamos aqui através da vontade do Senhor e que a glória de Deus, a glória da palavra, vai libertar os cativos, vai libertar aos presos, vai libertar aqueles que estão nas garras de Satanás. Meterás os varais das argolas aos lados da arca para se levar no meio delas da arca. Como o versículo 14 fala, isto significa que a palavra de Deus que traz aliança para os homens, sem a palavra os homens nunca alcançariam aliança com Deus. E a palavra que nos aproxima mais do Senhor é a palavra que nos mantém em constante comunhão com o nosso Deus, é a palavra que nos faz com que a carne seja mortificada, faz com que oremos, faz com que jejuemos, para que nós entendamos que mais oração, mais poder, pouca oração, pouco poder, é necessário jejuar, é necessário interceder, porque diz a palavra que há coisas, há castas, há demônios que só saem através do jejum e da oração. É a palavra que nos mantém de pé, que nos levanta, que nos dá vitória todos os dias. Se nós jejuarmos, se nós buscarmos, se nós intercedermos, se nós apresentarmos ao Senhor junto com a palavra, vamos entender que o Senhor vai fazer a vontade dele em nossas vidas. E que a palavra de aliança, que a sua glória revelada em nós, por meio de Cristo, nunca seja tirada de nossas vidas. O propósito de Deus para com o povo é o de sempre estar presente nas horas da angústia, das dificuldades, das tribulações. Ele quer que nós venhamos sempre a estar na sua presença. Ele quer que possamos sempre estar com a presença dele em nossas vidas. Observe a expressão, não se tirarão dela. Ou seja, a palavra da aliança que uma vez nos foi entregue por meio de Cristo não será tirada. A vontade de Deus de estar em aliança com o seu povo não será parte somente de Deus, é claro que não. É necessário que nós possamos cumprir a nossa parte. Se negligenciarmos, se nós estivermos nas nossas próprias atitudes, pecarmos, praticar iniquidades, isso sim nos afastará da aliança de Deus, da vontade de Deus, da arca, aleluia. Não deixe que esta arca seja tirada da tua vida, não seja alterada a glória de Deus na tua vida, aleluia. O propiciatório era a tampa da arca, que o sangue do sacrifício era aspergido pelo sumo sacerdote, através do sangue de Cristo que fomos perdoados dos nossos pecados. Cristo é o nosso propiciatório.
Paulo diz que ele se fez propiciação pelos nossos pecados. Era por cima do propiciatório que Deus vinha e falava ao sumo sacerdote. Isso significa que, através do seu filho, do seu sacrifício, Deus se revela ao homem. Aleluia. Os 2 querubins em cima da arca do propiciatório tinham as faces voltadas para o outro, olhando para o propiciatório, como está no versículo 20. Esses querubins, aleluia, esses querubins simbolizavam a presença de Deus. Os querubins voltados para o propiciatório significava a aprovação de Deus, apontando para o sacrifício expiatório do seu filho na cruz do Calvário. O número 2 é o número do testemunho, da confirmação, que Deus estava confirmando através dos querubins, de sempre estar presente, cuidando, dando vitória ao seu povo, enquanto mesmo estivesse voltado para Cristo. Então a proteção, a glória, a cobertura, a aliança só é mantida através da palavra, da prática dela, de estar sempre abolindo de nossas vidas coisas que não agradam a Deus. Enquanto estivermos voltados para a palavra, Deus estará sempre presente em nossas vidas, aprovando a obra por nós realizada. Dentro da arca continha as tábuas da lei, um pote de maná e a vara de Arão. Esses elementos têm uma grande simbologia. As tábuas da lei simbolizavam o Pai que trouxe para Moisés a antiga aliança. A vara simbolizava o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o pote de maná simboliza Cristo, que é a nova aliança revelada ao homem, e o pão vivo que desceu do céu. Talvez você esteja aí agora tentando entender como eu perdi esta arca, como eu perdi a glória de Deus, como eu perdi tudo que Deus deixou para mim. Olha, naquele tempo, só quem podia tocar na arca eram levitas, os filhos de Coate, como está em Números capítulo 15, 4 e 15, quando usar também com boa intenção, pensando que poderia ajudar, e tocou na arca, logo foi fulminado. Ou seja, só quem podia tocar na arca eram os filhos de Coate, pois a ordem de Deus tinha que ser cumprida, custe o que custar. Deus não precisava da nossa ajuda, Ele é soberano. É Ele quem determina as regras dos servos, e nós temos que obedecê-las. Quando saímos da vontade de Deus, quando fazemos aquilo que não agrada a Deus, ou passamos por cima da sua ordem, naquela época era logo fulminado. Hoje ainda tem a misericórdia que foi alcançada através da morte de Jesus. E muitos têm brincado. Mas o Senhor, Ele é amor e também é a justiça. Esse episódio simboliza a condição de Cristo ao Calvário. Quem tentasse impedi-lo de cumprir a sua missão morreria, pois era plano do propósito de Deus em Cristo chegar até a cruz. Quando a arca estava em Bet-Semes e os homens foram feridos, porque olharam para dentro da arca do Senhor, Deus havia ordenado que ninguém poderia olhar para os objetos sagrados, para que não morresse. Eles demonstravam falta de temor e de reverência pela palavra de Deus. Isso significa que quem escarnece de Jesus, quem escarnece de Cristo e não guarda a sua palavra, a própria palavra os julgará e os matará. A arca estava presente no primeiro templo, significando a oportunidade que Deus estava dando ao seu povo de se arrepender e de se converter. Mas aí a arca foi tirada do meio do povo de Israel e levada para outros povos, simbolizando a rejeição do povo judeu ao Messias e aceitação aos gentios. No segundo templo, a arca não estava mais presente, ou seja, devido à dura cerviz, ao pecado de rebeldia, de idolatria, a presença de Deus havia se retirado. Esse segundo templo era desprezado devido à ausência da arca.
Se Cristo não estivesse em nossas vidas, nada valerá a pena. Se Ele não estiver, nada vai valer a pena. Pois a sua presença é que nos dá força. A sua presença é que nos dá a cobertura. A sua glória é que nos leva a estar em comunhão com Deus, em atender a vontade de Deus em sua palavra. A Arca da Aliança desapareceu e nem a arqueologia encontrou nada a respeito da arca. Este acontecimento simboliza a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Até hoje nunca foi encontrado o corpo de Cristo. Por mais que a ciência tente, nunca irá encontrar, pois ele ressuscitou e está vivo, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós devemos valorizar a presença de Deus em nossas vidas. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. O preço já foi pago lá na cruz. A arca de Deus agora reside em nós, que somos templo e morada do Espírito Santo. Se não valorizarmos a sua palavra, acontecerá conosco o que aconteceu com Israel. A glória de Deus ausentou-se do templo e o povo foi destruído porque rejeitou o conhecimento, a palavra revelada. E aí teve o cumprimento. E a arca era aliança com Deus. Sem ela o povo de Deus era derrotado. Você precisa desta aliança com Deus para vencer. Você não pode perder a arca da aliança. Você não pode perder a arca, porque representa a aliança com Deus. Você precisa estar renovando a aliança com Deus. Não permitirem perder esta arca. Não permitirem perder a glória de Deus. Não se permitirem estar sem ela. Porque sem esta aliança, você vai ser derrotado. É necessário que você tome esta atitude de salvação e venha dizer: eu quero renovar a minha aliança com Deus.